E quando o ministério aqui tocou, né? Ministério Alerta, tocou, eu fiquei a pensar, no mundo tem pé de serra, né? E aqui nós temos pé de santo. Pronto, é. Pé de santo. Aí realmente é louvar a Deus, glorificar ao Senhor. E tinha lá em Caruaru, tem ainda, né? Um pastor, ele é lá de Riacho das Almas. E ele tinha um trio. Ele tocava sanfona, um filho dele zabumba e outro filho triângulo. E eles foram lá na igreja, onde nós pastoreávamos lá em Caruaru, Igreja Batista da Esperança. Mas só que o trio não tinha nome. Aí eles diziam assim, não, porque nós não temos nome ainda. E depois, quando eu peguei a palavra, agora tem, Pé de Santo. Pronto, aí ficou Pé de Santo mesmo, o trio Pé de Santo, em nome do Senhor. João de número 14. Firmados em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amados, ao observarmos esse texto de João, de número 14, quem já leu todo esse capítulo de João, nota realmente alguns momentos a destacar nesse texto. Que exatamente nesse texto de João 14 e assim por diante, podemos notar que é a última semana do ministério de Jesus. Praticamente ele estava já se preparando para a cruz. E exatamente como nós citamos, era a última semana do ministério de Jesus, e ele já estava praticamente ali no momento de envolvimento em Jerusalém. E observando também que a cidade de Jerusalém praticamente estava fervilhando de peregrinos, que isso acontecia praticamente todo ano, os peregrinos iam a Jerusalém, para ter aquele momento de festa da Páscoa. E exatamente, meu amado, havia chegado a Páscoa mais uma vez, mas naquele momento, naquela semana, estava sendo arquitetado várias coisas. Uma delas, arquitetada pelo Sinédrio. O Sinédrio, praticamente, Sinédrio judaico, já havia contratado testemunhas falsas para poder acusar a Jesus. Já estava tudo arquitetado, já estava tudo preparado para poder acusar Jesus, para poder crucificá-lo. Judas, nosso irmão Judas, movido, pela ganância, já havia vendido e só aguardava exatamente um momento para entregar o Senhor Jesus Cristo. Já estava tudo preparado, arquitetando tudo, só um momento certo para entregar o Mestre. E neste clima, meu amado, tenso, que Jesus ele se reúne com os seus discípulos no cenáculo e ministra exatamente ao coração deles uma palavra de esperança e consolo. Porque por mais palavras que eles não escutassem, mas os olhares, o momento, aquele momento já parava que era um momento diferente. Eles sentiam que algo iria acontecer. Não havia palavra, mas havia gestos. Não havia palavra, mas havia olhares. Não havia palavras, mas observava exatamente o momento que estavam a passar, lá em Jerusalém. E exatamente, meu amado, nesse momento, descortina diante dos olhos desses homens aflitos, seu propósito de preparar para eles um lugar na casa do Pai. Naquele momento tenso, naquele momento tenebroso, coração batendo mais forte, cada um deles, Senhor Jesus prepara exatamente o coração deles. O Senhor Jesus estava sentindo o coração de cada um, estava aflito. E o Senhor Jesus, ele mostra o propósito exatamente para eles e mostra que há um lugar na casa do Pai. E é algo que nós temos que guardar também em nossas mentes. É algo que nós não podemos esquecer. É algo que muitas vezes o próprio cristianismo está esquecendo, que há um lugar para nós na casa do Pai. Nenhum de nós podemos esquecer isso. Mas essa religiosidade que estamos vivenciando,
essas novas igrejas estão surgindo por aí, muitas vezes estão lançando mensagens que levam exatamente a nós esquecermos. Nós só lembrarmos das coisas deste mundo, nós só lembrarmos de vitórias, nós só lembrarmos exatamente de prosperidade, e não lembrarmos de uma coisa maior, que o nosso Senhor Jesus foi preparar um lugar na casa do Pai, para cada um de nós. E o coração dos discípulos aflito, naquele instante, e o Senhor Jesus, como nós falamos, sabendo disso, Ele prepara, ministra ao coração deles essa palavra, esperança e consolo, abrindo os olhos deles exatamente para essa grandiosa visão da casa do Pai. E além disso, revelando-lhes que eles já sabiam o caminho para onde ele iria. Ele já tinha falado isso, já tinha comentado isso, mas muitos deles não criam, não acreditavam que podia acontecer isso. E vem novamente à tona Tomé. Tomé abre a sua boca e lança exatamente, retruca, incontinente. E em João 14,5, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É triste que um discípulo, há mais de 3 anos com o mestre, um discípulo que há tanto tempo estava sentado com o Senhor Jesus, escutando o Senhor Jesus pronunciar essa indagação. Alguns até lançam, exatamente o próprio Tomé como o patrono exatamente do ceticismo. Diz que Tomé foi o patrono do ceticismo, aquele que ficava com o pé atrás, aquele que não via, que tinha dúvidas do que o próprio Cristo falava. Que muitas vezes, nós que estamos mesmo na igreja, observe bem, muitas vezes nós que temos 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e que muitas das vezes até duvidamos do poder de Deus em nossas próprias vidas. Muitas vezes acontece algo em nossas vidas, e você escuta até do pastor, ou até de um irmão seu em Cristo, dizendo: olha, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai ter um milagre da tua vida. E a gente fica aquela dúvida: será? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer? Será que Deus tem poder para fazer isso? E às vezes ficamos na mesma situação de Tomé. Às vezes criticamos Tomé, mas muitas vezes nos encontramos da mesma forma. Ou não? Sim. Mas Tomé lançou essa indagação: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus então responde. Diante dessa indagação de Tomé, vem Jesus em João 14,6 e responde. Jesus faz uma autoapresentação, exatamente dizendo a Tomé e os que estavam ali naquele local: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vinda. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra quem ele é. Jesus faz uma autoapresentação significativa exatamente nesse texto. Ele mostra exatamente, meu amado, o que na verdade exatamente ele era. Para aqueles que tinham dúvida, tirasse naquele momento. Mas quando observamos essa afirmação de Jesus, meu amado, essa autoapresentação, o que na verdade Jesus, ele estava dizendo naquele momento, de João 14,6, quando ele mesmo se autodenomina o caminho, a verdade e a vida. E podemos ver exatamente no decorrer do capítulo 14, todo o Evangelho, o que o Senhor Jesus quis dizer exatamente com essa verdade. E o primeiro ponto a destacar, que ele lança exatamente dizendo que Jesus é o caminho para
Deus. E quando falamos de caminho, meu amado, observamos algo muito intrigante e algo muito triste diante do mundo que estamos vivendo. Alguns já compararam o mundo como uma carreta carregada descendo a ladeira sem freio. Pense na destruição. Pense no caos. Exatamente é essa a concepção do mundo hoje que nós vivemos. As pessoas não estão mais sabendo para onde ir. As pessoas não estão mais sabendo para onde seguir. A tal ponto que querem inventar coisas para poder dizer assim, cheguei em algum lugar. Como eu estava escutando recentemente, na Europa tem grupos de jovens, não só de jovens, pessoas que se denominam cachorros. Imagine, cachorros ficam latindo um para o outro. É até piada, né? Parece que é piada, mas não é piada não, é triste, mas é uma realidade. Se autodenominam cachorros. É uma pessoa que não sabe o caminho nunca. Já outros se automutilam, querem se transformar em dragões, em gatos, em certos bichos, camaleões, mudando a pele, colocando chifres, cortando orelha, cortando o nariz, deformando o seu corpo, para poder se achar em algum lugar, se identificar em alguma coisa, ou em outras palavras, achar um caminho, mas não acham. Não acham. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Acho que muitos não querem aceitar isso. Jesus é o caminho para Deus. Jesus não é um dentre muitos outros caminhos. Não. Jesus não diz, eu sou um dos caminhos para Deus. Não, ele diz, eu sou o caminho. Só eu posso levar o homem a Deus. O caminho sou eu. Se não vir por mim, não tem jeito de forma alguma, mas o homem não aceita. Nós vivemos criando caminhos, ou não? Tem aquela velha história, a velha indagação. Todos os caminhos levam à venda. Tem essa indagação? Todos os caminhos levam à venda. Todos os caminhos levam ao cemitério. Todos os caminhos levam ao precipício. Todos os caminhos levam para muito lugar, mas todos os caminhos não levam a Deus de forma alguma. Eu não fui, mas já comentaram, lá em Brasília tem um templo da LBV, Legião da Boa Vontade. Já comentaram que lá na Legião da Boa Vontade, no templo deles, é um templo ecumênico, que eles pregam muito ecumenismo, é a união de todas as religiões. Dizem que lá tem várias portas. Porta do catolicismo, tem a plaquinha. Catolicismo, espiritismo, cristianismo, evangélicos e várias. Quando a pessoa vai visitar aquele templo, ele entra na porta da religião dele. Se você é evangélico, você entra na porta do evangélico. Se você é católico, entra na porta do católico. Se é espírita, entra na porta do espírita. E assim por diante. E quando aquele pessoal entra na porta da sua religião, eles entram adentro daquela porta, mas quando chegam lá no meio, todos se encontram no mesmo lugar. E lá tem uma pessoa esperando, dizendo, vocês observaram? Olhando para o outro, o quê? Observou o quê? Cada um de vocês entraram na porta da sua religião, mas todos se encontraram no mesmo lugar. Então Deus é assim. Não importa a religião que você está, porque todas vão chegar no mesmo lugar, em Deus. Mentira. Só Jesus é o caminho. Não existe várias portas, só existe uma porta. E exatamente o Senhor Jesus, quando ele falou essa verdade, ele quis dizer exatamente isso, só existe eu. Não existe outro. Não existe Maria, não existe José, não existe Antônio, só existe eu. Não existe bispos, não existe pastores, não existe igreja, existe eu. Eu sou o caminho. E exatamente aqui, meu amado, ele é o único caminho. O cristianismo, meu amado, ela não lida com uma fé inclusivista.
O cristianismo não é inclusivista, vem toda a religião que nós aceitamos, não. A palavra mostra, meu amado, exatamente, Jesus foi absolutamente exclusivista, ele é exclusivo, só ele salva, só ele é o caminho, não há outro, ele não cede caminho para outro, só ele salva, só ele veio dos céus, só ele se tornou homem, só ele foi crucificado, só ele morreu, só ele ressuscitou, só ele subiu aos céus, só ele, e vai voltar a segunda vez, só ele. Buda foi um grande líder religioso, mas está lá o túmulo dele, está lá. E tantos outros. E exatamente, meu amado, Jesus quis mostrar exatamente isso, que não existem atalhos para Deus. Nós é que tentamos inventar atalhos, modinhas, mas não existe. Não existem outras rotas que conduzem o homem ao céu. A expressão popular que proclama que toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus é uma mentira deslavada. Nem toda religião, meu amado, não em toda religião é boa, não. Eu sei que o homem é religioso, o homem necessita crer em alguma coisa e se agarra mesmo naquilo. Se agarra, meu amado, de uma força e fica assim abismado do que a gente observa na televisão hoje. As pessoas se agarram em rosas, as pessoas se agarram em lenços, as pessoas se agarram em garrafa ungida com água, as pessoas se agarram em vassoura ungida, as pessoas se apegam a tantas outras coisas, a feijão ungido, a isso ungido, tudo ungido, mas não existe nada disso que leve a Deus, só existe o caminho que é quem? Jesus. E exatamente ele quis mostrar isso a eles. A expressão popular exatamente leva a essa constatação, mas não tem isso. E a própria Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de quê? De morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o caminho dele, no final dele, só leva à morte. E exatamente, mas fulano tinha tão boa vontade, era tão bonzinho, meu amado, o cemitério está cheio de boas vontades. O cemitério tem várias pessoas que foram enterradas com boa vontade. Não adianta boa vontade. E exatamente, meu amado, quando observamos a palavra do Senhor Jesus, tem essa grandiosa verdade, mostrando que ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única porta do céu. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único salvador do mundo. E exatamente procurar ir a Deus por meio de outros mediadores é tomar um caminho largo que conduz à própria ruína. Abraçar uma religião, meu amado, que nega a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus é entrar em uma estreita porta, e exatamente cujo destino final é a perdição eterna. E é o que nós estamos vendo por aí. E o pior que tem pessoas que estão dentro da igreja, que às vezes não tem essa plena convicção. Fica buscando de igreja em igreja, como se na igreja que ele começou a caminhada cristã, não tem Deus. O Senhor não está ali. Mas o Senhor, Jesus, ele vem para mim e para você, exatamente com essa grandiosa verdade. E exatamente, ele está dizendo isso para poder mostrar a cada um de nós, a mim e a você, meus filhos, só existe um caminho. Nunca deixe de crer nisso. Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. É esse caminho que eu tenho que mostrar às pessoas. É esse caminho que eu tenho que apontar para as pessoas. É esse caminho que eu tenho que apontar para os meus filhos. É esse caminho que eu tenho que sempre olhar para ele. E exatamente aqui, meu amado, firmados em Cristo, porque só ele nos leva a Deus. Firmados em Cristo, porque só ele nos leva aos céus.
firmados em Cristo, porque só Ele que pode o quê? Perdoar os meus pecados. Só Ele, mais ninguém. Não podemos esquecer disso. Por isso que Ele deixou bem claro para os seus discípulos. Por isso que Ele disse: Tomé, eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Naquele momento, Tomé tomou em si e creu verdadeiramente. Antes havia dúvida, mas depois houve a afirmação no seu coração que verdadeiramente ele estava seguindo o único caminho que leva ao próprio Deus. Mas além disso, meu amado, observe minha palavra. O Senhor Jesus, além de dizer que Ele era o caminho, como nós bem conhecemos o próprio texto que nós lemos, Jesus, Ele demonstra e fala que Ele é a verdade que ilumina a mente. A metanoia, como foi bem pregado pelo nosso pastor durante várias semanas aqui na igreja. A metanoia. Só é a verdade dele que muda. Porque os países que são comunistas, porque os países que são muçulmanos, religião muçulmana, não permite que o evangelho seja pregado lá? Simplesmente por uma coisa, porque eles sabem, se o evangelho for pregado lá, a verdade vai iluminar a mente do povo. Vai abrir a mente do povo. Vai libertar a mente do povo. Eles não querem isso. Eles querem escravos. Escravos. Eu estava ouvindo certa vez um testemunho de uma jovem, que ela era da Coreia do Norte, que é comunista. E lá tem um imperador. Ele se declara o próprio Deus. Ele é Senhor lá. E ela dizia que o medo era tão grande no coração de cada um deles, o temor era tão grande em relação àquele lá imperador, que a tal ponto que eles repreendiam qualquer pensamento contra ele, contra o imperador. Porque na mente deles, eles pensavam e diziam: se eu pensar, ele vai ficar sabendo, ele é Deus. Se eu pensar mal dele, ele vai ficar sabendo. E ele vem me buscar, vai me prender. Pense numa situação dessa. Eles sentiam medo, temor. Ela, hoje, é uma serva de Deus. Ela dizia: quando eu aceitei Cristo no meu coração, eu vi que ele era um homem qualquer. É um homem comum. Só Deus é o Senhor de tudo. Mas antes não, eu tinha temor. Só de pensar mal dele, eu pensava que ele ia ser atacado. Ele vinha me buscar. Ele estava lendo a minha mente. É exatamente como o Senhor Jesus lança essa verdade. Olha, eu sou a verdade. Exatamente, meu amado, eu sou a verdade que ilumina a mente que está escura, que está nas trevas. Só eu posso iluminar a vossa mente. E tantas coisas. Pense nesse ponto, meu amado. Antes de você aceitar o Cristo, como era a tua mente? O que você pensava de Deus? Como você pensava sobre Deus? Por isso que a palavra diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Em outras palavras, o tempo que a nossa mente era em trevas. Ele não leva em consideração. Ele não leva. Mas a verdade plena é Jesus, é a verdade que ilumina a nossa mente. Jesus não é enganador. Ele não é falsário. Ele é cheio de graça e verdade. Ele não vai te iludir com a rosa ungida. Nunca vi na Bíblia Jesus balançando a rosinha para a multidão. Eu vi Jesus multiplicando pão. Eu vi Jesus multiplicando peixe. Eu não vi ele multiplicando rosa ungida. Ele não ungiu peixe. Ele não ungiu pão. Ele multiplicou pão, multiplicou peixe. Não para o peixe ser adorado, não para o pão ser adorado, mas para o quê? Matar a fome de quem estava com fome. Mas exatamente, meu amado, quando eu assisto a televisão, eu fico às vezes até choro. Meu Deus, como é que o homem pode ser dessa forma? Olhando uma rosa que pode mudar a sua vida ou a situação da sua casa. Pegar certos grãos
que diz que é ungido, chega na sua prateleira, no seu armário, jogar lá dentro, porque vai abençoar e vai encher o armário. Pegar uma vassoura que é ungida, na sua casa, está varrendo a casa, quer limpar a casa do mal. Meu amado, Jesus não é enganador. Ele não precisa enganar. Ele fala a verdade. Sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Só tem duas coisas, verdade ou mentira. Não tem talvez. Quem inventou foi a gente. Eu nunca vi Jesus dizer, a pessoa, Senhor Jesus, me cura. Talvez eu possa te curar. Não. Ou curava, ou não curava. Mas exatamente aqui o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta com uma verdade que ilumina a própria mente. Ele é a própria verdade. A verdade não é relativa como apregou alguns nessa flácida que pensam outros. Alguns amados aqui estão em faculdades e muitas vezes lidam com certos professores, que muitos professores da faculdade, de universidade são ateus. E lançam para os alunos, olha, toda verdade é relativa. Dizendo que não tem verdade absoluta. Tem sim. Essa verdade se chama Jesus. Mas exatamente, cada um tem a sua verdade. Bem, você pode ter a sua verdade, mas a verdade plena é Jesus. É isso que nós cremos, é isso que o Senhor Jesus afirma na própria palavra, meu amado. E exatamente aqui, para mim e para você, a verdade é objetiva, translúcida, absoluta. A verdade é Jesus. Ele não é uma dentre muitas verdades. Ele não é uma divindade no panteão de muitas outras divindades. Como o próprio apóstolo foi em um certo local, tinha o quê? Vários deuses, mas tinha um que dizia assim, o Deus desconhecido. Não, ele é o único. Ele é o único Deus que tem que ser adorado, glorificado e exaltado, que se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. E essa verdade que eu não posso calar. Essa verdade que eu não posso guardar para mim mesmo. Ele não é, meu amado, uma das teorias, dentre muitas outras propostas religiosas. É uma coisa incrível. As pessoas creem hoje mais em teorias do que na própria revelação de Deus, que é Jesus. O que é teoria? São ideias que não foram confirmadas ainda. Mas as pessoas creem a tal ponto que fica defendendo em certos púlpitos por aí. Mas não, meu amado. Jesus não é a teoria, Jesus é a verdade. Jesus mostra o que ele é verdadeiramente. Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa mente de luz, de aquecer o nosso coração com a sólida segurança. Jesus não é a verdade descoberta pelo homem, não, mas revelada por Deus. Não foi eu que descobri a verdade que é Jesus, não foi você que descobriu a verdade que é Jesus, não foi a religião que descobriu a verdade que é Jesus, não. Foi Deus que revelou ao homem, dizendo, olha, a verdade é essa, a verdade é Jesus, o único que pode trazer vocês até mim, o único que pode dar salvação a vocês, o único que pode resgatar a vida de toda a humanidade, é Ele que eu vou enviar. E Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. E exatamente, meu amado, em nome do Senhor Jesus, nós o conhecemos, não pelo esforço da destreza mental, não. Eu não preciso forçar tanto a minha mente para poder crer em Jesus. É simples, simples. Nós o conhecemos porque Ele se revelou, porque Ele se fez carne, porque Ele veio viver entre nós, cheio de graça e verdade. Esse é Jesus, o caminho e a verdade. Mas além de ser o caminho, além de ser a verdade, Ele declara também, como nós bem sabemos, que Ele é o quê? A vida. Jesus, Ele se declara a vida que satisfaz. Jesus é a vida, meu amado, pois Ele é a fonte da vida física e espiritual. Não somente espiritual, mas física também. Sim. Quantas e quantas pessoas que eu conheço
que antes de aceitar o Cristo, eram pessoas fisicamente, pode ser, mortas. Não viviam, vegetavam. Porque a humanidade vegeta, a humanidade não vive. Mas exatamente o próprio Cristo, quando ele lança aqui, meu amado, que ele é a própria vida, as pessoas se tornam exatamente vivem. Por isso que ele diz, em mim você viver em abundância. Não é a vida simplesmente por viver. Porque exatamente, meu amado, quantas e quantas pessoas hoje, tiram a sua vida? Porque não vê mais sentido na vida. Como alguns psicólogos dizem, que eles querem fazer é matar a dor. Mas quando eles querem matar a dor, eles fazem algo e propriamente se matam. E em nome do Senhor Jesus, observe bem. Jesus Cristo dá essa vida a nós. E exatamente o que ele lança aqui para os seus discípulos, que ele mostra que ele é a própria vida, pois ele é a fonte da vida, como eu falei, tanto física como também espiritual. O próprio pecado, nós sabemos bem que ele separou o homem de Deus e o matou espiritualmente. Sim, o homem morto está morto sem Cristo. Alguns não acreditam, mas são mortos vivos, caminhando na face da terra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes na face da terra. Nesse tempo todo que o evangelho está sendo pregado, hoje não temos ainda 3 bilhões, só temos 2 bilhões e pouco de evangélicos espalhados pelo mundo. Não temos ainda nem 3 bilhões ainda. Aí você tira por aí, se somos mais de 7 bilhões, então, meu amado, praticamente 4 bilhões de mortos-vivos andam na face da terra. Só vagueiam, só caminham, sem um caminho certo, sem confiar na verdade certa. Mas exatamente, Jesus é a vida, que pode trazer exatamente às pessoas uma vida plena, uma vida abundante. E é isso que ele quis mostrar aos seus discípulos e a cada um de nós, como seus seguidores. O pecado separou, mas Jesus uniu. E exatamente o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados, como a própria palavra mostra. O homem sem Deus não tem apetite pelas coisas espirituais. O homem sem Deus, ele tem apetite a tantas outras coisas, menos espiritual. Por isso que quando uma pessoa se desvia do evangelho, o que acontece? Ela perde a fome espiritual e só quer comer, como diz, as bolotas deste mundo, as sujeiras deste mundo, as imundícies deste mundo. Mas o Senhor traz a vida. O homem sem Deus, meu amado, como mostra a própria palavra, é escravo do pecado, é escravo do mundo, é escravo da carne e é escravo do diabo. E exatamente ele se alimenta de cinzas e caminha para a morte eterna. Porém, somente em Cristo ele pode ser salvo. Jesus é quem dá a vida, ele dá a vida, mas nenhuma religião dá a vida que ele dá. É pena que muitas pessoas se agarram mais às suas religiões do que ao próprio Deus. Tem pessoas que defendem mais a sua religião do que o próprio Deus. É exatamente, meu amado, a palavra mostra, o próprio Senhor Jesus declara que só ele pode dar a vida. E exatamente, somente Jesus tem a vida, somente Jesus concede a vida, e somente Jesus, ele é a própria vida. O homem busca razão para a vida em muitas fontes. É incrível que as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer. Você tem medo de morrer, meu amado? Tem? Tenha não, minha irmã. Tenha não. Agora é uma coisa incrível. As pessoas têm medo de morrer, mas fazem tudo que levam à morte. É uma coisa incrível. Elas têm medo de morrer,
mas fazem tudo e levam ela à própria morte. Devia ser o contrário, né? Se eu tenho medo da morte, tenho que buscar coisas que me levem a não morrer. Mas buscam coisas que levam ela à própria morte. Exatamente, o homem busca razão para a vida em muitas fontes, mas todas essas fontes são poluídas. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sexo, no sucesso, mas o fim dessa linha é o desgosto, a insatisfação, completamente terrível. Jesus, é só Ele, é a vida que satisfaz. As pessoas tentam buscar vida em muitas outras coisas, mas não conseguem. Sempre acaba em uma desilusão. E sempre vem aquela máxima: o que é que eu fiz da minha vida? Ele olha para trás e vê que não fez nada. E exatamente, meu amado, Jesus, é só Ele, é a vida que satisfaz. Ele oferece a vida e vida em abundância a todos aqueles que nele crer. Nesta noite, cada um de nós, como servos de Deus, aqui não tem ninguém que não seja evangélico, pelo menos quando o nosso irmão perguntou se tem algum visitante, todos são de casa. Mas nós temos que crer verdadeiramente nessas grandiosa afirmação do nosso Cristo. Só existe um caminho. Só. Ele se chama Jesus. Só existe uma verdade. E ela se chama... E só existe uma vida. E ela se chama... Jesus. Autor da nossa fé. O que é que muitas vezes está acontecendo com você ou conosco? Que muitas vezes nós fraquejamos e não confiamos nessa verdade, que foi o próprio Senhor Jesus que disse. Não foi Tomé, não foi Pedro, não foi Lucas, não foi nenhum dos discípulos, os 12. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: meu povo, em outras palavras, meus discípulos. Se há dúvida em suas mentes, como na mente de Tomé, só digo 3 coisas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Então não deixe de crer nisso. Por mais que você seja bombardeado por tantas coisas. Meu amado, de 10, foi feita uma pesquisa, de 10 evangélicos que entram em universidades e faculdades, 7 se desviam. De 10 que entram, 7 se desviam. Esquecem o que o Senhor Jesus falou. Não esqueçam. Não esqueçam. Da mesma forma que Jesus falou, minha irmã, para Tomé e os seus discípulos, fazendo para a senhora também. Minha filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca deixe de crer nisso. E não tenha medo da morte, porque Ele é a própria vida. Amém, igreja? Olha, o seu irmão está ao seu lado e, meu irmão, nunca esqueça isso. Porque foi, diga mesmo, porque foi o próprio Senhor Jesus que declarou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, igreja?